Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: "Eu vos pergunto o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca?" Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: "Estende a tua mão." O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, iniciamos com a graça de Deus esta semana, hoje meditando este Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 6, versículos 6 a 11, e o Senhor nos dá a oportunidade de, enquanto consideramos este homem que foi curado da sua paralisia, da sua mão seca, também assim dirigir a nossa prece e pedir, pois, que nos ajude na cura de nossas securas, na cura de nossas paralisias. Diz o Evangelho que Jesus entrou num sábado na sinagoga, onde havia um homem que tinha uma mão seca, e São Lucas faz inclusive menção à mão direita. Os escribas e os fariseus tinham os olhos postos nele para ver se curava em dia de sábado. Tudo isso porque a interpretação dos fariseus da lei permitia tão somente aplicar remédios no dia de sábado se houvesse perigo de morte, e não era o caso daquele homem, que fora à sinagoga, muito provavelmente, com a esperança de em Cristo encontrar um auxílio. Nosso Senhor o convoca, pede que levante-se e que se coloque no meio deles, e pede ainda que estenda a sua mão. Curou-o graças à força das palavras de Cristo, mas também pela sua docilidade na obediência, em levar ao bom termo o esforço do que lhe foi pedido, ficar de pé e estender a sua mão. Com esta atitude deste homem, o Senhor também nos pede muitíssimas vezes na nossa oração que tenhamos confiança nele, que façamos aquilo que está no nosso alcance, porque o Senhor, que é o Mestre e é aquele que pode curar, na intimidade da oração também nos pede muitas vezes que tomemos alguma atitude. Aqueles conselhos que recebemos na direção espiritual, aquelas moções da graça de Deus, do Espírito Santo. E é por isso que alguns padres da Igreja sempre viram nesta passagem do Evangelho, nesta atitude, neste pedido, estende a tua mão, um convite a praticar as virtudes. Inclusive dizia Santo Ambrósio: estende a tua mão muitas vezes para favorecer o teu próximo, defende de qualquer injúria os que vejas sofrer sob o peso da calúnia, estende também a tua mão ao pobre que te pede, estende a tua mão ao Senhor, pedindo-lhe o perdão dos teus pecados. É assim que se deve estender a mão, é assim que ela fica curada, dizia Santo Ambrósio. Por isso, o Senhor quer realizar a obra da santidade em nossas vidas, mas conta com o nosso auxílio, o auxílio daqueles pequenos atos, daquelas virtudes que queremos adquirir, dando os passos em direção às metas que queremos atingir. O Senhor move as almas
e conta com a colaboração de cada uma delas pela obediência, para que assim possam cooperar no processo de santidade. Ainda que pareça tão insignificante ficar de pé, estender a mão, nosso Senhor pede-nos coisas pequenas. Aliás, o nosso poder está no que é pequeno, é Ele que realiza os atos grandes. Muitas almas, infelizmente, por vezes se perdem porque consideram de si como se fossem grandes coisas e com muita facilidade caem numa doença espiritual chamada tibieza, onde parece que não faz sentido realizar o menor do esforço. O que é um grão de areia diante de uma montanha? Ora, quem pensa assim está perdendo uma belíssima oportunidade de estender a mão e lembrar que é Cristo que tudo pode fazer. Há uma consequência: se não é estendida a mão, o Senhor não alcança com a cura. O amor não se conforma com as limitações pessoais. O amor, apoiado nas graças, vai assim arrumando, polindo os defeitos, vai nos forjando nas virtudes. E por isso o Senhor dirige a sua palavra a nós neste dia, dizendo: estende, pois, a tua mão. Esta é a condição indispensável para perseverar no exercício da presença de Deus e da santificação pessoal. É preciso querer, é preciso lutar por vencer os defeitos, por adquirir as virtudes que nos são tão necessárias tantíssimas vezes. É preciso querer lutar, pelo menos ter o desejo de querer lutar. É preciso ter movimentos da vontade em direção a realmente superar as nossas mazelas. A vontade é uma característica muito importante das almas apaixonadas, das almas que buscam Deus. Aquele homem dá a mão que lhe estava toda tolhida, encolhida, e o Senhor lhe cura mediante também a obediência. Façamos pequenas obras correspondendo aos pedidos de Jesus. Há um santo que dizia uma belíssima frase, São José Maria Escrivá, mais ou menos nesse contexto: você está vendo aquele edifício que é tão grande, que é tão imponente? Pois veja que é um tijolo empilhado no outro. Milhares, mas colocados um a um. Os sacos de cimento, um a um. Os blocos de pedra, um a um. O ferro, um a um. E os operários trabalhando dia após dia, hora após hora. Viste como se eleva um grande edifício? Na força das pequenas coisas. O Senhor nos chama, pois, a esta fidelidade do pouco, de estender o pouco, de fazer aquilo que parece pouco, mas que diante de Deus é o mínimo necessário para a obra acontecer. A Virgem Maria, que também fez a sua parte ao pronunciar o faça-se, que ela nos ajude na disponibilidade, na docilidade, de realizar de modo concreto o plano de Deus para nós. Pedimos o seu auxílio e que nos ajude a sermos dóceis ao Espírito Santo, crescendo cada dia nas virtudes e na luta para vencer as metas de cada dia. Deus te abençoe, um excelente dia.